Então, pessoal, na nossa terceira aula a gente aprendeu ali sobre injeção de dependência, né? A gente criou alguns objetos, a gente criou ali o nosso objeto de domínio. Então a gente já trabalhou com a camada de data, a nossa camada de domínio, e falta a camada de apresentação, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, para isso a gente pode começar vindo aqui no nosso package, né, representation, vindo em new, a gente pode criar uma nova classe chamada main view model, ok? Essa nossa classe, ah, ela vai receber um parâmetro. Tá. Ó, que parâmetro é esse que ela vai receber? Ela vai receber uma val API, moves API, tá? Então o que eu tô falando aqui? Eu tô falando que a nossa ViewModel vai receber por parâmetro uma instância da nossa Moves API, que é uma interface, tá? Então se você já sacou um pouco sobre o que a gente está fazendo, sobre injeção de dependência, você deve imaginar que a gente vai precisar criar, né, lá no nosso app module mais um módulo para injetar, né, a nossa Moves API aqui dentro, tá? Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então aqui no nosso main view module a gente vai ter algumas variáveis, né, alguns atributos. Primeiro a gente vai ter uma variável chamada popular moves, tá? Essa variável é privada e é um padrão aqui quando a gente trabalha com live data. As nossas variáveis privadas a gente começar com um underline aqui, tá? Porque o que a gente vai fazer aqui? A gente vai. Uh, essa variável vai ser privada, ela não vai poder ser acessada fora dessa classe, tá? Então a gente cria uma outra variável que fica enxergando apenas o valor dessa variável principal, mas ela não consegue alterar, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente fazer. Então aqui a gente fala que nosso popular movies é igual a um mutable live data, que vai ser do tipo list popular movie, tá? Então o que a gente está falando aqui? Que a nossa popular movies é igual uma mutable live data do tipo list e esse list é do tipo popular move, tá? Então basicamente aqui a gente está dizendo que nós temos uma lista de popular moves e a gente atribui essa lista ao tipo mutable live data, ok? E agora a gente cria uma variável, só que não privada, uma variável pública chamada popular moves, ok? E aí ela vai ser do tipo live data, vai ser do tipo list popular move, tá? Aqui a gente pode dar um alt enter e um import para importar esse tipo, e a gente dá aqui um get igual popular moves, tá? Então o que a gente está falando aqui? Que a nossa popular moves ela vai ser do tipo live data, tá? Não mais mutable, mas do tipo live data, e a função get dela é o valor do popular moves. Então basicamente a gente está falando que ela é do underline popular moves no caso. Então a gente está falando que ela vai ser uma cópia do valor de popular moves. Essa variável sim pode ser alterada, mas a underline popular moves não, beleza? Então ela só fica aí enxergando o valor do nosso underline popular moves, e assim a gente garante uma segurança no quesito de modificação do tipo dos valores da variável. A gente vai criar uma outra variável que vai seguir o mesmo padrão. Essa vai ser popular moves error response. Ela vai ser um mutable live data também. Só que essa vai ser uma string, ok? E a gente pode criar da mesma maneira popular moves error response, e aqui ela também vai ser do tipo live data, só que dessa vez ela vai ser apenas uma string. A gente coloca o nosso get aqui e o nosso popular moves error response, tá? Eu coloquei esse ponto de interrogação aqui porque o valor da nossa popular move error response underline popular move error response pode ser nulo, tá? Então pode ser que não tenha valor. E é por isso que eu coloquei o ponto de interrogação em Kotlin. Quando a gente coloca o ponto de interrogação, significa que essa variável pode receber um tipo nulo. Beleza?
Aí aqui a gente vai criar então a nossa função, tá? A gente vai criar uma função chamada getPopularMovies, tá? Só que aí essa função, como a gente vai trabalhar com corotina, então a gente precisa dizer em qual contexto essa função vai estar sendo aplicada. Então a gente chama ela de suspendFun, significa que é uma função suspensa, então isso significa que ela pode ser uma função assíncrona, que não vai seguir uma sequência para ser chamada, tá? Ela pode ser chamada em momentos diferentes e ela não vai travar a nossa thread principal. E para que seja possível, a gente diz que a nossa função ela tem o seguinte contexto. A gente chama aqui o nosso dispatches.main, tá? Então o que a gente está falando? Está falando que essa função vai ter o contexto main, então ela vai ser executada na thread main, beleza? E aí não vai travar a nossa thread de visualização quando a gente fizer essa chamada. E aqui a gente cria um objeto chamado call. Ele vai ser do tipo call popular moves response. Ops, move. Pera aí, deixa eu só dar um alt enter aqui para importar. É a call da retrofit 2, tá? Popular move response. Ok? E essa variável vai ser igual a api.getPopularMovies, beleza? Se a gente dá um Ctrl P aqui, a gente vai receber que a gente vai perceber que a nossa getPopularMovies ela recebe por parâmetro um valor, né? Que é a API Key. Só que a gente meio que criou esse parâmetro como opcional, que a gente já está passando ele aqui, já está atribuindo esse valor. Então ele virou opcional. Se a gente tivesse um outro token, a gente poderia passar aqui. Ou a gente não passa nada e aí o token que vai ser passado vai ser esse que a gente criou aqui na nossa Companion Object, tá? Então, a nossa variável call, ela é do tipo call popular move response, tá? Esse call aqui é um objeto da própria retrofit, tá? É o objeto que faz as nossas chamadas. E aí ele devolve um objeto pra gente, e esse objeto que ele vai devolver é esse popular move response. E a gente fala que, então, que o nosso call vai receber o API.getPopularMovies, porque quando a gente entra aqui no getPopularMovies, ele devolve exatamente isso, uma call do tipo popularMoveResponse, beleza? Então, utilizando agora essa variável que a gente acabou de criar, a gente pode chamar esse método enqueue. Eu nunca sei falar essa palavra, mas eu acho que é enqueue, acho que é assim, vai. Enqueue, que significa o quê? Ele está falando o seguinte, cara, coloca aí dentro da chamada essa seguinte chamada. A gente cria um objeto aqui e a gente atribui esse objeto a um callback, tá? Que é da retrofit 2 também, que recebe um tipo T ali. Esse T significa um tipo genérico, então a gente pode colocar qualquer tipo aqui. No nosso caso vai ser um popular move response. A gente pode abrir e fechar chaves, tá? E você vê que o object fica aqui em vermelhinho, então significa que a gente tem que implementar alguns métodos aqui. Se a gente colocar implement members, você vai ver que nós temos dois métodos para implementar, que é o onResponse e o onFair. Você pode selecionar os dois e dar OK, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente chamou um método enqueue do call. E dentro desse método a gente falou que a gente quer implementar um callback, tá? E esse callback vai ser do tipo popularMoveResponse, beleza? Então, o que isso significa? Significa que a gente vai fazer a chamada e a chamada vai ter um callback. Callback nada mais é que uma devolutiva, vai ser devolvido para a gente alguma coisa. No nosso caso aqui, no onResponse, ou seja, quando tiver uma resposta, ele vai devolver para a gente aqui, ó, tá vendo? O response, ele vai devolver um popular move response, tá? Então a gente pode fazer bem assim. Dentro das chaves aqui, das nossas chaves aqui do onResponse, a gente pode fazer uma condição. Se o response ponto is successful, ou seja, se a resposta for de sucesso, a gente faz alguma coisa. O que a gente faz? A gente pega aqui nosso popular moves ponto value e atribui um valor a ele. A gente pega aqui nosso response de novo, que está aqui, né? A gente
chama o body desse response, né? A gente vê se esse body não é vazio, né? Se for diferente de vazio, a gente chama aqui o nosso popular move. Na verdade, eu poderia até renomear essa variável, mas depois eu renomeio. O nosso popular move, a gente faz um map it to popular move, tá? Então o que eu fiz aqui, né? Cara, que confusão. Então, o que eu tô falando? Se a nossa resposta aqui foi de sucesso, ou seja, a nossa chamada HTTP retornou sucesso, a gente vai atribuir ao valor da nossa underline popular moves uma resposta. Que resposta é essa? A gente vai chamar aqui o nosso response, nossa variável response, vai pegar, acessar o body. Então, assim, na chamada HTTP a gente tem vários retornos, né? A gente tem o header, o body e tal. No nosso caso aqui, o que é interessante pra gente é o body. Então, dentro do nosso body, vão ficar o nosso popular move, tá? E aí, se você lembra, a gente tem aqui esse popular move aqui, que é um popular move de t-row, né? Que é uma lista aqui, esse results, tá? Então, quando você lê popular move, lembre-se de results lá do nosso JSON. Na verdade, é aquela lista de results. Então, nosso results a gente vai pegar e vai fazer um mapa desse results. A gente não quer tudo desse results. Tudo que a gente quer é apenas o popular move. Então, como a gente criou esse método aqui, toPopular move, a gente pode transformar toda essa resposta em apenas uma lista de popular move, tá? Então, basicamente o que a gente está fazendo aqui é transformando a nosso response numa lista de popular move e atribuindo essa lista ao nosso value aqui do nosso popular move. Sabe por quê? Porque aqui no nosso list aqui, quando a gente criou, você viu que a gente criou uma lista de popular move? Então a gente está transformando essa resposta que a gente teve do nosso servidor, da nossa API, para uma lista de popular move e atribuindo essa lista a nossa variável underline popular move ao value dessa variável, no caso. Beleza? É isso, parece complexo, mas não é tanto. E aqui no nosso onFair, por enquanto a gente só vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui popular move response.value e vai atribuir aqui a gente pode chamar aqui esse t, ao invés de t, de error, tá? E a gente pode colocar aqui error.message, tá? Então, se tiver uma falha, a gente só vai atribuir qual foi a mensagem de erro ao nosso popular move response, ok? Beleza. Então aqui a gente criou nossa main view module e agora a gente precisa voltar lá no na nossa classe aqui de módulos e criar mais um módulo, né? Então a gente vem aqui abaixo do API Module, a gente vai criar mais um módulo que a gente vai chamar de View Module Module. E aqui a gente vai atribuir outro módulo, né? Então a nossa variável vai receber o tipo módulo. E esse módulo, na verdade, vai ter um escopo de view module, né? E aqui dentro desse escopo a gente pode criar qual é o view module que a gente está criando. No nosso caso é o nosso main view module. E o nosso main view module ele recebe o que? A API getMoves, aliás, a Moves API, né? Então a gente só pode fazer que nem a gente fez na aula anterior e colocar aqui um get. Pelo menos deveria poder colocar esse get. Deixa eu ver se está tudo certo. Module, view module, main view module. Require view module, found main view module. Peraí. Opa, coloquei no lugar errado main view module. Vou API. Use API. Ah tá, o que aconteceu aqui é que a gente não definiu o tipo aqui, então a gente tem que definir o tipo view module, beleza? Então o que acontece? Eu tinha esquecido aqui, mas quando a gente for criar nossa classe main view module, a gente tem que dizer que ela herda o tipo view module, tá? Então sem isso a nossa retrofit, a nosso coin não consegue entender que essa classe é um view module, né? Então agora sim ela é do tipo view module
E aí ela pode ser instanciada aqui. Então aqui a gente criou outro módulo do tipo viewModule, e aí a gente instanciou o nosso main viewModule e só atribuiu o nosso get aqui. Por quê? Porque a gente já sabe, porque o nosso Queen ele já sabe como criar uma instância de Movies API, tá? Com essa base aqui, beleza? Então ele vai criar para a gente uma instância de Movies API e com essa instância a gente consegue pegar aqui a nossa variável API e fazer a nossa chamada aqui do get popular movies, beleza? E aí, agora a gente vai para a nossa main activity, tá? De a gente para nossa main activity, a gente vai vir aqui no build.gradle do app. Dentro aqui de Android, a gente vai colocar aqui enable, como é que é? Deixa eu só dar uma pesquisada aqui. Bind. Aqui a gente faz na hora, tá? Então esse aqui. Pá. Então aqui do nosso build.gradle do app a gente vai colocar viewBind enable igual a true. E aí você dá um sync. Beleza? O que isso significa? Você já deve ter se deparado com o find view by ID, né? E deve ter pensado, putz, puta trabalhoso, ter que colocar find view by ID toda hora para todas as variáveis que eu tiver dentro da minha view. Então, pensando nisso, a Google criou algumas bibliotecas que ajudam a gente nesse sentido. Então, a gente tem ViewBind e DataBind, tá? São duas aí das implementações que a gente mais usa. No caso aqui eu vou usar ViewBind, que é o seguinte, ele vai criar uma classe de binding para cada activity que eu tiver. Cada activity, cada framework, fragmento, desculpa, cada fragmento, cada layout, na verdade, XML que eu tiver, ele vai criar uma classe para ela. E com essa classe a gente vai conseguir utilizar os IDs dos campos como se fossem variáveis. Então, como assim, né? Então a gente vem aqui e cria um private late initivar. O que significa o late initivar? Significa que vai ser uma variável que vai ser inicializada tardiamente. E a gente chama ela de bind. E no nosso caso aqui vai ser main activity, tá? Mas antes de eu fazer isso eu tenho que vir aqui, você também, e dar um make project, tá? Porque acontece, como eu acabei de inserir essa biblioteca e não executei o aplicativo nenhuma vez ainda, ele ainda não criou essas classes que eu falei. Mas aí a gente vem aqui, dá um build, e aí ele vai criar essa classe pra gente. É só aguardar um pouquinho. Beleza, então agora a gente pode vir aqui em private, initivar, bind, agora sim aparece pra gente. Já tinha até aparecido, né? Activity main bind. Beleza. Então o que a gente faz agora? A gente vem aqui, apaga esse set content view, a gente diz que o nosso bind recebe o activity main. Peraí que agora eu me esqueci. Ponto inflate layout inflater, tá? Então a gente faz o nosso bind, recebe o activity main bind ponto inflate layout inflater, e aí no nosso set content view a gente chama bind ponto root. Então basicamente a gente está falando que a gente tá passando para o nosso content view o root do nosso bind, beleza? E aí agora a gente consegue usar essa variável bind para acessar coisas, para acessar IDs, componentes que a gente tem no nosso XML. Então, por exemplo, você pode dar um Ctrl e clicar aqui no Activity Main Bind, que você vai ver que ele vai levar para o XML, tá? Da nossa Activity, no caso. Aqui a gente pode trocar de Text View para Button, e a gente pode dar um ID para ele, vamos chamar um ID de Call. E aqui a gente vai chamar get popular movies no nosso text, beleza? Então, ok. E aí aqui no nosso onCreate agora a gente pode, por exemplo, dar um bind.call. A gente pode, por exemplo, dar um setOnClickLinks, né? E aí fica muito mais fácil. Então, cada componente que você criar aqui, você der um ID, você consegue chamar aqui através da variável bind, tá? E aí um outro atributo que a gente vai criar aqui
vai ser o nosso viewModel, tá? Então a gente vai chamar aqui main_viewModel e ele vai ser do tipo main_viewModel e a gente vai conseguir receber uma instância dele utilizando o nosso coin. A gente pode fazer assim. E aqui no caso é o Você me pegou. Era esse mesmo. Então era o primeiro. Então no nosso caso aqui é esse daqui mesmo. Coin, .x, viewModel, xt. Então o nosso coin consegue fornecer uma instância de viewModel da nossa main viewModel pra gente, sem a gente precisar criar, né? Beleza. Então agora a gente consegue fazer algumas coisas legais aqui. O primeiro que a gente vai fazer vai ser nosso set onClickLister. A gente vai fazer o seguinte: abaixo do nosso onCreate a gente vai criar uma função private fun call search, não, call popular movies, tá? Que vai pegar a nossa main viewModel, mas isso tem que ser dentro de um escopo de coroutine. Então a gente diz que não é um escopo global. Então a gente vai pegar a nossa main viewModel e a gente vai chamar o get popular movies, beleza? Então no nosso set onClickLister a gente vai dar um call popular movies. E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode observar a nossa variável. Qual variável que a gente vai observar? A gente vai observar a nossa popular movies, né? Então a gente vai vir aqui, vai colocar main viewModel.popular movies.observe e a gente precisa passar algumas coisas para ela. O owner a gente pode passar this e o observer a gente pode só utilizar o método lambda. Então aqui o que vai ser retornado, né? Vai ser retornado um popular movie. Ok. E aqui a gente pode fazer o seguinte: popular movie ponto for each. Acho que a gente pode chamar de popular movies, né? Já que é uma lista, então for each. A gente faz uma ação. Que ação vai ser essa? A gente vai chamar o log.i, vai chamar a nossa, vamos dar uma tag para ela. Qual tag a gente dá? A gente dá uma tag de popular movie. E aqui a gente chama o nosso title, tá? Então o que eu estou falando aqui? Bora refletir um pouco sobre isso. Estou dizendo que no onClickLister do nosso botão call, a gente vai chamar o método callPopularMovies, tá? Nosso callPopularMovies, por sua vez, vai pegar a nossa variável main_viewModel e vai chamar o método getPopularMovies. Isso tudo vai estar dentro da do nosso escopo global aqui de coroutine, para que isso não trave a nossa thread, a gente consiga fazer de modo assíncrono. E no retorno aqui da nossa viewModel, né, quando a gente chamar esse getPopularMovies, o que ele vai falar? Ele vai ter um onResponse, né? Se for sucesso, ele vai colocar aqui a nossa lista de popularMovies dentro da variável popularMove. E é o que a gente vai fazer. Então a gente vai ficar observando a nossa variável popularMove e quando o valor dela for alterado, né, a gente vai pegar esse valor, que vai ser a lista de popular movies aqui, e para cada dessa lista, a gente vai exibir no log aqui, mostrando o título do filme, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Se der tudo certo, se tiver tudo certo, vai rodar agora. Bora testar. Clique em executar. Se eu não tiver feito nenhuma bobagem, vai dar certo. Então, pessoal, eu tive que reiniciar o computador porque o Hyper-V
estava desativado aqui no meu Windows, então não ia conseguir usar o emulador, mas foi bom porque aí eu consegui lembrar de algo que a gente não fez. Aqui em App Module a gente criou aqui View Model Module, mas a gente não está usando a variável em nenhum lugar, tá vendo? A gente não está usando esse módulo lá dentro do nosso MyApp. Então a gente vai abrir a nossa classe MyApp, abaixo de API Module, a gente vai setar aqui View Model Module. E outra coisa que eu quero que vocês incluam é esse Android Logger aqui, e se coloca level.none. É importante colocar level.none, senão pode dar erro aí, tá? Isso aqui é pra gente poder ver o nosso log. E agora, felizmente, a gente, dando um run, vai executar o nosso aplicativo aqui. E agora a gente pode vir aqui na aba run e ver que várias coisas estão sendo exibidas aqui. A gente pode apagar. A gente pode dar aqui um get popular movies. Tchanã. Quando a gente faz isso, aqui mostra o header das nossas chamadas. Então mostra aqui o get que a gente fez para a URL que a gente fez, passando nosso API key e nosso token. A gente teve um retorno 200, ou seja, uma resposta de sucesso. E aí com essa resposta, que não está mostrando o body, que a gente não pediu para mostrar, mas aí com essa nossa resposta, a gente veio aqui no Popular Movies, né, .forit, e a gente pediu para mostrar no log, né, o título de cada um dos filmes. Então tá aqui, ó, cada um dos filmes que foram retornados, o título, né, de cada um dos filmes que foram retornados. Beleza? Então a gente já está conseguindo receber da nossa API a listagem de filmes. A gente já retornou aqui no nosso log o nome de cada um dos filmes que a gente recebeu. E aí na próxima aula a gente vai fazer então a nossa tela com nosso Recycle View exibindo a lista de filmes, com as imagens dos filmes, etc. Beleza? Então foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.